Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Hoje, amados irmãos, eu quero gravar uma fábula. Não é parábola. Eu já vos disse que parábolas é o manancial de vida. Parábolas são mensagem que edifica, mensagem do Senhor Jesus para chamar a atenção acerca do reino de Deus, do reino dos céus. Fábulas são simplesmente fábula. Não há como comprovar a sua origem. A fábula que eu quero trazer hoje é conhecida como a fábula de Pedro. Quem foi Pedro? Pedro foi discípulo do Senhor Jesus. Esta fábula, ela tem uma data de aproximadamente 2000 anos de idade. Então, apóstolo Pedro conta-nos essa fábula. Ele não foi colocado na Bíblia Sagrada por não ser considerado uma mensagem inspirada, mas por ser apenas considerado como um conto, ou seja, como uma fábula. Pedro diz assim: enquanto o Salvador estava sentado, ele me disse: Pedro, abençoados são os perfeitos, que buscam a presença do Pai e que pertencem ao Pai, que por meu intermédio revelou vida para os que são da própria vida, já que eu os lembrei quem são os que estão edificados naquilo que é forte, que eles possam então ouvir a minhas palavras e distinguir palavras de imoralidade e indisciplina das palavras de disciplina, e reconheçam a existência desta doutrina, que é a palavra da verdade. Assim eles serão iluminados de bom grado por mim, a quem as autoridades perseguiram, mas elas não me encontraram. Tampouco eu fui mencionado entre qualquer geração de profetas. Mas agora eu estou entre vocês, nesta forma visível. Eu sou o Filho do Homem, exaltado acima de todos os regentes dos céus, cujas criaturas nos persegue e não querem que surja outro de natureza igual. Mas você, Pedro, torne-se perfeito conforme eu te nomeei, pois eu o escolhi e através de ti estabeleci uma fundação para o restante que eu o convoquei para conhecer a sabedoria. Portanto, seja forte até que eu termine a minha missão. Veja, eu desci para este mundo, tornando esta forma provisória. Aliás, tomando esta forma provisória, e eu chamei para que você me conhecesse de um modo que é digno de ser proclamado. Contudo, pelo receber as marcas da rejeição que eu irei de sofrer, eu serei cravado em uma cruz,
As estacas serão cravadas, atravessarão os tendões destas mãos. Cravos irão atravessar as minhas mãos e os meus pés. Em seguida, eles coroarão esta cabeça para zombarem da minha honra. Mas eu, Pedro, receberei um corpo espiritual luminoso, que eu irei receber do Pai, em recompensa pelo serviço realizado. Mas, ainda esta noite, eu ouvirei você me negar 3 vezes. Enquanto o Senhor dizia estas coisas, eu ouvi os sacerdotes e as pessoas com pedras nas mãos se aproximarem rapidamente. A intenção deles era nos matar. Eu estava com medo de que nós iríamos morrer. Então ele me falou: Pedro, eu já te disse várias vezes que estas pessoas são cegas. Elas não têm discernimento. Se você quer experimentar a cegueira delas, segure seu manto sobre os olhos, então me diga o que você vê. Quando eu fiz isto, eu não vi nada. Ninguém consegue ver desse jeito. Então eu disse a ele: Senhor, não consigo ver nada. Então ele me falou para fazer novamente. E eu fiz. Eu fui tomado por uma mistura de medo e alegria, pois eu vi uma luz nova, maior do que a luz do dia. Então a luz desceu sobre o Salvador e eu contei para ele o que vi. Ele me falou de novo: coloque sua mão nos seus ouvidos e escute o que as pessoas estão dizendo. Então eu vi os sacerdotes, enquanto eles estavam sentados com os escribas, e as multidão estava gritando. Eu contei para ele o que eu vi, e ele de novo me disse: aguce seus ouvidos e escute o que eles estão dizendo. E eu escutei novamente. Enquanto você está sentado, eles te louvam, Senhor, mas planeja sua morte. Quando eu disse isso, o Salvador respondeu: eu te falei antes que estas pessoas não conseguem ver nem ouvir, mas agora eu te digo para ouvir o que eles dizem, porque as palavras deles são um mistério. Guarde as informações que você ouvir, não conte para ninguém, porque eles não são para as pessoas desta geração, desta era, mas para as pessoas do futuro. Se você dizer isto, se você fizer isto, você será louvado pela sua sabedoria. Por outro lado, se você contar tudo o que você sabe, os ignorantes desta época blasfemarão contra ti. Muito a princípio irão aceitar o nosso ensinamento, mas depois se desviarão de novo, pela vontade do Deus do erro, do Deus do século deste mundo, pois assim eles cumprirão o que quer. Então, ao excluírem aqueles que não o seguem, eles irão revelar quem são os verdadeiros ouvintes da palavra sagrada. Mas o que associarem-se a ele serão tomados como seus prisioneiros, já que eles não têm sabedoria. Assim, os honestos, bons e puros serão lançados pelo carrasco. Congregações serão criadas em louvor ao Cristo ressurreto, onde os homens que propagam ensinamento falso serão aclamados.
Estas pessoas estarão aqui depois de ti, Pedro, e enriquecerão, promovendo o erro. Eles irão adotar a imagem de um homem morto, enquanto pensam que se tornarão puros. Mas eles se tornarão enormemente corrompidos e cairão numa desgraça terrível, nas mãos de homens presunçosos e hipócritas, que irão zombar deles e fazer deles comércio. Eles serão controlados pelas ganâncias, pois todos eles discursarão contra a verdade e pregarão ensinamentos deturpados, e ainda assim eles darão conselhos uns aos outros e serão respeitados, por se basearem na natureza animalesca da criação. Eles perverterão o sentido da palavra, perverterão o amor, que para eles significa apenas um casal nu, em posições sexuais variados e sentindo muito prazer. Os que pensam desta forma se oferecerão para interpretar os sonhos das pessoas. Se o sonho relatado tiver vindo de um demônio digno de erro deles, eles o seguirão, os outros para a perdição, ao invés da imortalidade. A raiz do mal não pode gerar bons frutos, porque cada planta produz aquilo que é da sua espécie. Certamente nem toda a alma é da verdade, nem da imortalidade. Como podemos ver, todas as almas desse tempo estão designadas à morte, pois sendo escravo, elas são criadas para satisfazerem seus próprios desejos, perpetuando a destruição eterna, na qual elas estão e a qual elas pertencem. Almas adoram as formas carnais que foram geradas com elas, mas almas imortal não são como estas, Pedro. Até a morte, o imortal parece com o mortal, ou no seu aspecto exterior, porque a sua essência se mantém escondida pela carne. De vista apenas, ninguém consegue dizer que aquele é uma alma imortal que se preocupa com as questões espirituais, tem fé e deseja renunciar às coisas mundanas. Ela se distingue, entretanto, pelo seu comportamento. Figos não são arrancados de árvores espinhosas pelos homens que o adquiriu. A sabedoria não vem da ignorância, nem uvas dos cardos, porém aqueles que são ignorantes continuam até o fim na condição em que eles estão e não procuram a sua salvação. Se a alma permanece escravizada por uma paixão, corrompendo-se neste mundo por esta vida transitória, e não muda de atitude, isto resulta na sua destruição e morte. Já a alma racional, por outro lado, busca pelas coisas eternas, e através da sua boa conduta, adquire vida sagrada e imortalidade, e por fim se torna criatura espiritual. Portanto, todos aqueles que não se arrependerem de terem agido mal e não se corrigirem, irão se dissolver para a existência, pois
se tornaram surdo e cego e se uniram para sempre para a mesma destruição. Outros passarão da fé em um nome para a deturpação dos mistérios. Deixarão a fé, abandonarão a fé e irão deturpar os mistérios. Eles não compreendem os mistérios e falam dessas coisas mesmo sem o conhecimento, com a intenção de dissimulá-la, se vangloriando de possuírem a verdade absolutas. Eles com arrogância irão caçoar da alma fiel que serve a Deus, por inveja, pois cada autoridade regente é poder dos céus, sempre desejou ter uma alma imortal. Desde a criação do universo, para que fazendo isto eles possam ser glorificados no lugar delas. Eles querem ser considerados como aquele que traz os outros para a verdade, embora eles não conheçam a verdade e não foram salvos. Desta maneira, os ímpios pretensiosos serão admirados pelas multidões. De fato, se uma alma imortal não receber o poder do Espírito Santo, ela inevitavelmente se juntará aos que se desencaminham para a perdição. Porque os mensageiros dos erros, que são muitos e odeiam a verdade, irão misturar com a verdade, cometendo erro, e as leis dele, junto com estes ensinamentos meus, que são puros, como eles têm uma compreensão defeituosa, eles acham que para Deus todos são iguais, tanto os maus quanto os bons. Eles transformarão as minhas palavras numa atividade comercial, e as almas imortais os seguirão para a doação enquanto eu não retornar, pois eles estarão entre os blasfemadores. E eu perdoo as transgressões deles, que eles cometeram por influência desse adversário. Eu os redimi da escravidão na qual eles estavam e os libertei. E após isso, eles irão crer. Um remanescente irão surgir, que irão abandonar o pecado, a ignorância, vindo para a luz verdadeira que existe. Não seja incrédulo, mas permaneça na luz que resplandece sobre sua vida. É isso que eu tenho ensinado a você, Pedro. Então ouça, guarde em seu coração, para que não rejeite a verdade, pois a verdade sempre irá libertar. Este é uma fábula, irmãos. Não é parábolas, é uma fábula contado por Pedro. Mas ele não tem nenhum meio de comprovar a sua veracidade. Ele é escrito há mais de 2000 anos, foi descartado pelos teólogos e não foi colocado nas escrituras sagradas. É simplesmente fábula. Mas eu comparo fábula com as parábolas, para que os irmãos conheçam o que é parábolas. Parábolas é porta que se abre ou porta que se fecha. Fábulas é simplesmente fábula. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.